Você precisa mostrar para o cliente a real situação dele. Em alguns casos, a gente mostra de fato a situação real para o cliente, que às vezes ele não está vendo. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, muito provavelmente você não sabe o que está acontecendo, mas esse é o segundo vídeo de uma série que eu estou falando sobre as principais técnicas de venda, de marketing com a origem, lá na raiz, nos livros da época da publicidade por código postal, da época da publicidade por cupom, lá de 1920, 1890, na época raiz do marketing mesmo. Esse material aqui, ele é baseado em conceitos raiz que você vai notar que eles são base para muitos conceitos hoje, como AIDA, 4Us, Spin Selling, GPCT, gatilhos mentais, técnicas de fechamento. Eu trouxe tudo isso aqui consolidado nesse material. Então, se você caiu aqui de paraquedas, volta lá no primeiro vídeo e dá uma olhada nele, porque tem muito conteúdo bacana aqui. O assunto hoje é como vender a contabilidade estratégica, como vender a consultoria, como vender seu serviço jurídico. E isso aqui eu trouxe porque eu senti essa dor na pele, tentando fazer planejamento de venda, planejamento de uma venda específica com parceiros que não tinham técnica de venda, que se preocupavam com uma venda antiga, achando que mostrar para o cliente um contrato e tentar forçar o fechamento iria funcionar, sem se preocupar se o cliente realmente confiava nele, sem preocupar com quebra de objeção, sem preocupar por que um cliente quer fechar uma consultoria com uma empresa lá da Faria Lima, em São Paulo, e não com a gente aqui em Belo Horizonte. E a gente sabe, ele olha para aquele prédio maravilhoso, olha para aquela estrutura gigante, ele sente confiança. Ele pensa, esse cara não vai me jogar na roubada porque ele é muito grande, ele faz isso há muito tempo. E mesmo que aconteça alguma coisa, eu tenho de quem cobrar. Quando o cara vê uma empresa um pouco menor, ele fica na dúvida, mas é isso que a gente quebra com muita técnica, com muita qualidade, mostrando a nossa capacidade técnica. E nada melhor do que uma boa técnica comercial para falar disso. Então, se você quer saber da onde surgiram as técnicas de venda que a gente vê muito na internet hoje, fica aqui e continua assistindo esse vídeo. A gente vai falar aqui agora de técnica de vendas na origem, modelo raiz. Fica por aí e me acompanha, porque aqui a gente fala sempre de conteúdo com propriedade, qualidade e com muita pesquisa para trazer material de qualidade para vocês. As técnicas de venda de fechamento, eu costumo dizer que elas são baseadas num material de PNL que tenta convencer o cliente que está no momento dele fechar. Então, por exemplo, trouxe algumas técnicas aqui, eu vou trazer a origem para vocês buscar as 54 principais que eu conheço. Tem uma técnica que eles chamam de ou, que é, por exemplo, você vai fazer o pagamento no cartão ou no dinheiro? Técnica muito antiga, mas a pessoa ainda não te falou que vai fechar. Mas aí você puxa isso falando, você vai fazer o pagamento no cartão ou no dinheiro? Porque no dinheiro eu consigo te dar um desconto. No cartão eu consigo talvez tirar a taxa. E aí você não deu para ela a possibilidade dela falar que ela não vai comprar. Você já conduziu a mente dela para ela achar que de fato ela precisa comprar. Então, isso é uma técnica de fechamento. Outra técnica, né, eu não lhe diria por quê, porque é uma ideia de, olha, eu não lhe diria para levar agora, até porque você já sabe que você precisa. A única questão que eu preciso passar para você é que essa é a única peça que eu tenho. Então, se caso você não conseguir fechar agora, eu realmente não posso reservá-la para você. Onde você usa muito disso? No shopping. Porque shopping é compra por impulso. Se você deixar o cliente sair da loja, provavelmente ele vai comprar de outra pessoa em uma outra loja que forçar um pouco mais a venda ou que tiver uma argumentação melhor ou um produto até que ele goste mais. Então, o vendedor de shopping, ele tem que tentar fechar sem ser chato, porque o cliente volta mesmo, em alguns casos, mas sem tentar ser chato, né, ele tentar executar o fechamento ali naquele momento. Essa daqui são mais de PNL, né, mas você tentar fazer o cliente, a gente chama isso de projeção, né, fazer ele projetar, ele imaginar na cabeça dele o resultado se ele perder aquela oportunidade. Então, eu poderia dizer que se você... Não, nem essa. Pode ser essa mesmo. Ou a de cima, tanto faz, as duas estão aparecendo aí. Como você se sentiria se na hora que você voltar não tiver mais o produto? Ou como você se sentiria se você perdesse essa oportunidade daqui a 5 anos? Sim, essas são mais básicas, mas, por exemplo, quando você vai fazer uma venda um pouco mais complexa, o que eu pergunto para o cliente é falar, olha, tudo bem, a gente não vai fechar agora, mas eu preciso entender com você como que você imagina que você vai estar daqui a 6 meses. Porque você quer fechar daqui a 6 meses, eu preciso entender por quê, para que eu possa realmente me preparar e saber se realmente faz sentido eu voltar aqui daqui a 6 meses ou te procurar.
Mas me conta aqui, qual que é a sua situação agora? Agora eu estou desorganizado, meu financeiro não está funcionando, eu não estou conseguindo saber qual que é o resultado da empresa, mas eu não tenho alguém no financeiro para te atender, Carlos. Não, tudo bem, perfeito. Entendo, mas eu preciso entender assim, se você não consegue fechar agora, em 6 meses, se você estiver tendo prejuízo, o seu caixa vai aguentar? Eu preciso saber assim, para mim, eu, Carlos, como consultor, vou ter que ser sincero com você. Se você tiver um problema de caixa, você precisa descobrir agora. Porque como que você se sentiria se daqui a 6 meses você descobrir que se você tivesse estancado uma sangria de caixa, aí eu posso dar um exemplo de um cliente que eu descobri que ele estava realmente tendo prejuízo, quanto mais ele vendia, mais tinha prejuízo. Você vai falar, como eu te expliquei anteriormente, por exemplo, esse cliente que fazia venda no prejuízo, como que ele se sentiria se ele esperasse mais 6 meses para fazer o fechamento? Então assim, a escolha é sua. Porém, eu queria que você só avaliasse se realmente faz sentido esperar ou se tem alguma coisa que eu posso fazer para a gente poder concluir essa nossa parceria agora. E aí vai com as suas técnicas. Eu tenho as minhas. Isso aqui são várias técnicas de fechamento. Elas são técnicas de... Na realidade, tem técnicas de fechamento que foram baseadas nessas técnicas. São técnicas hipnóticas de um material que chama, acho que é baralho de zebu, mas acho que não tem nada a ver com o capiroto. Mas a ideia é que ele traz 54 cards, e esses 54 cards têm essas técnicas aqui. Não conheço a versão dele em português. São padrões ericksonianos de hipnose, mas você consegue converter todos eles, ou pelo menos a grande maioria, em uma técnica de vendas. Uma técnica de fechamento, na realidade, né? Uma coisa que é muito importante a gente entender quando a gente vai falar de vendas, é entender de sentimentos e emoções humanas. A venda, ela é baseada em emoções. Ninguém compra nada por uma questão totalmente racional. Você sempre vai ter uma questão emocional, uma dor, um prazer que você tem por trás disso. Então, quando a gente fala de venda, a gente fala que as pessoas compram. Isso também foi uma coisa que o Bright trouxe para mim no dia que ele me apresentou o Spin Selling. As pessoas compram por 2 motivos específicos: dor e prazer. Você tem sentimentos que te causam dor e sentimentos que te causam prazer. Você precisa de um carro porque você não está conseguindo ir para o trabalho, está gastando 3 horas de transporte público, você tem uma dor. Você comprar uma BMW que quando você entra nela, você se sente uma pessoa talvez de sucesso, você utiliza aquilo ali para se apresentar melhor para os seus clientes, isso te causa um prazer. Você sempre vai fazer compra por algum desses 2 objetivos. E para você conseguir construir uma narrativa, e a gente vai falar daqui a pouco sobre narrativa de vendas, para você construir uma narrativa interessante de vendas, você precisa necessariamente construir ela dentro do mesmo aspecto emocional. Então você está falando para um cliente falando de dor, da dificuldade que ele está tendo, conduzindo um spin para entender a situação dele, entender o problema, a implicação, e você está construindo toda uma narrativa em cima das dores que ele tem para poder fechar a venda, e lá no final você fala sobre um benefício que ele tem e tenta trazer um sentimento de ganância, você vai quebrar toda aquela construção que você tem. Aí é a mesma ideia da quebra de expectativa, objeção. Você está construindo uma quebra de objeção e levando em cima de um aspecto de sentimento ou emoção. Na hora que chega lá na frente, você muda completamente, você começou do zero. Então não faz sentido. Então você precisa entender o que são emoções de dor e emoções de prazer. Tem algumas emoções básicas, né, que a gente consegue identificar. Cada lugar você vai ter um número de emoções diferente. Eu coloquei algumas aqui que eu costumo pensar na hora que eu estou falando uma técnica de vendas, tanto para dor quanto para prazer. Então assim, se eu estou querendo construir uma venda em cima do prazer, eu vou falar sobre a possibilidade que ele tem de crescer cada vez mais, eu vou falar sobre o resultado que ele vai ter para falar de ganância, vou falar sobre a esperança que o negócio dele gera para ele de ter mais sucesso, vou falar sobre o orgulho que ele tem daquilo que ele está construindo e a gente fazer aquilo crescer cada vez mais. Então, falar sobre gratidão, que pode estar relacionado à história, o que ele vai entregar, como que a empresa dele pode gerar resultado para a comunidade, altruísmo, e como que aquilo ali talvez seja uma gratidão de quem deixou a empresa para ele. N possibilidades, ou de alguém que ensinou ele. Vender pelo prazer é muito mais fácil quando você vai vender brand loves, que são marcas que as pessoas amam. Eu, Carlos, quando eu vou vender consultoria, normalmente o cliente tem um problema. Então eu vou vender pela dor. Então eu vou vender o medo dele de fazer o negócio ficar pior, o desespero dele da situação atual,
Vou falar sobre a frustração que aquilo pode gerar. Por quê? Quando eu falo aqui das dores, dessas questões, eu não estou falando de uma questão de manipulação, é uma questão de persuasão. Você precisa mostrar para o cliente a real situação dele. Em alguns casos, a gente mostra de fato a situação real para o cliente, porque às vezes ele não está vendo. Da mesma forma que as pessoas vão lá e leem um blog, só os tópicos, né? Porque blog foi construído para você ler tópico, porque ele sabe que a maioria das pessoas vão passar os tópicos e não vou ler o material todo. Tem gente que vai lá e pega um resumo do resumo, porque o cara que leu o blog, escreveu o blog, no modelo hoje que a gente tem de content, ele não leu o livro, na realidade ele pesquisou na internet. Então você tem um cara que tem um livro que ele pesquisou e construiu um material sólido, alguém leu esse livro e talvez criou uma palestra que já é um resumo, alguma pessoa viu essa palestra e criou um material para a internet que é um segundo resumo, esse material da internet serviu de base para um blog que é outro resumo, e o cliente lê os tópicos desse blog e acha que é expert no assunto. Então as pessoas se enganam. Então a questão da persuasão é mostrar para elas talvez até a verdade que elas ainda não querem enxergar. Voltamos lá em curva de consciência. Então essa questão das emoções, a origem dela, ele criou um negócio muito interessante que chama roda das emoções, né? É esse rapaz aqui que criou isso. O que esse cara fez? Ele fez um estudo lógico, tentando estruturar os sentimentos e as emoções humanas em níveis e tentar entender qual o resultado que isso gera. Então, por exemplo, ele fala que quando você tem... ele está aqui como extasia, mas na realidade é felicidade. Felicidade e admiração, muito provavelmente você vai gerar amor. Se você consegue fazer com que a pessoa tenha admiração, confie em você, tenha aprovação daquilo que você executa, e você gera para ela o prazer, a alegria e a serenidade, né, meio que a tranquilidade, isso tem grande chance de gerar um amor. Então, se você está falando de um brand love, você vai estar nesse aspecto aqui. Quando você trata toda essa questão de admiração com questões de medo, apreensão, vai ser uma questão, você vai gerar submissão. Se você está falando de repugna, você está falando de nojo, de tédio e de raiva, você vai gerar, a pessoa vai te menosprezar. Se você gerar isso com angústia, tristeza, vai gerar um remorso por aquilo que tem. Então, assim, ele tentou estruturar um prisma de emoções, porque as emoções concentradas vai gerar um sentimento. Então, a ideia é que você entenda, você não precisa usar isso aqui tudo, mas só para você ter uma ideia básica de onde surgiu, quando você lê sobre emoções, quais são as construções? As construções, elas são lineares. Você vai falar do mesmo sentimento e você vai gerar as mesmas emoções em sequência e uma lógica de emoções que não são antagônicas, são meio que paralelas, são similares, que vai gerar um certo sentimento. Então, talvez o sentimento que você queira, quando a gente fala aqui de amor, é uma coisa muito mais forte. Você não precisa construir nesse sentido. Mas, por exemplo, o otimismo é um sentimento que muito bom quando você fala de questões comerciais. Por quê? O otimismo é que ele vai ter uma crença que aquilo que você está oferecendo vai dar certo. Então, se você conseguir fazer com que ele, durante sua apresentação, sinta-se bem, você arranque dele a alegria daquilo que você está mostrando, fazendo ele projetar aquele resultado, e você consegue fazer com que ele antecipe isso e crie interesse, então você faz ele projetar aquilo na mente dele, trazer para o momento presente de forma que ele se sinta bem, ele vai estar com otimismo em relação ao resultado do seu trabalho. Então você tem mais chances de fechar. Mas você não precisa preocupar com isso. A questão é, faça uma construção em cima de sentimentos claros, em emoções claras e emoções no mesmo espectro. Esse daqui é um pouco mais complicado, é um assunto mais delicado, então não vou tratar tanto dele aqui. Depois da gente falar das técnicas de vendas, eu vou até fazer uma questão aqui, a gente vai trabalhar em 2 grupos, chamar isso aqui de comercial, e vamos trazer aqui embaixo técnicas mais ou menos de marketing, porque realmente o marketing hoje, a gente sabe que boa parte dele está baseado nisso aqui também, mas vamos trazer técnicas mais marqueteiras aqui agora, por mais que todas essas daqui você também pode usar na internet para falar de marketing, tentar fazer vendas online, essas coisas. Mas vamos falar um pouquinho agora de marketing e comunicação, que você precisa comunicar com o seu cliente para que ele tenha interesse em te receber lá. Gatilhos mentais. Gatilhos mentais são baseados em uma questão mais psicológica. Tem gente que acredita, tem gente que fala que não funciona. As pessoas pararam de acreditar um pouco na técnica de gatilhos mentais porque ela ficou muito
foi muito utilizada e começou a ficar muito comum e as pessoas começaram a atrelar elas questões mágicas que não funcionam. Mas tem alguns detalhes que ainda são muito clássicos. Então, por exemplo, gatilho mental da urgência. Como eu falei, eu não posso guardar, é uma última peça, é a última semana. Isso faz com que as pessoas comprem, porque quando não tem urgência de compra, a pessoa vai pensar. Se a pessoa pensar, ela vai achar uma objeção para comprar. Empatia. Você gostar da pessoa com quem está relacionando. Confiança. Escassez, é o último, não tem mais. Prova social, muita gente gostou. O Pedro comprou, o João comprou, o Marcelo comprou. Eu ter 35 clientes, meus clientes estavam comigo sempre a mais do que o limite do contrato inicial. Compromisso com a verdade, com a entrega, reciprocidade extremamente importante. Faça entregas gratuitas para o cliente que ele vai tender a comprar de você. A internet é 100% baseada nisso. Você coloca conteúdo, entrega conteúdo, as pessoas leem, avaliam, gostam e um dia que eles decidirem comprar algo similar, eles vão comprar de você. Então, gatilhos mentais, eu vou colocar a origem aqui. Tem material mais antigo que esse, mas eu recomendo esse daqui porque ele é bem completo e ajuda bastante. Então, é o livro Gatilhos Mentais. Próximo material. Esse eu gosto. Storytelling. Se você já aprendeu a fazer a venda, já entendeu todas as técnicas, já sabe fazer diagnóstico, já sabe fazer um GPCTBA. Você já sabe fazer um GPCTBA, já sabe fazer um spin selling, já conhece as técnicas de venda, agora você pode construir uma narrativa para você fazer a entrega para o seu cliente. E como se constrói uma narrativa de storytelling? Sempre que eu vou fazer uma apresentação, eu gosto de traduzir da seguinte forma. Eu tenho um ponto A, que é onde o cliente está. Vou avaliar a curva de consciência dele, vou avaliar o problema que ele tem, vou entender a situação dele nesse ponto. E eu defino o ponto B que eu quero que ele esteja, que ele já tem a curva de consciência, já entendeu que ele precisa de uma solução, de qual que é o produto, a necessidade dele é o meu produto e os desafios dele, ele confia que eu vou ter capacidade de entregar. Então eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B. Eu quero tirar ele daqui e trazer ele para cá. Como que eu vou fazer isso? Através de uma narrativa. Como funciona essa narrativa? Basicamente, estrutura clássica desde Aristóteles. Ato 1, 2 e 3. Como que eu defino meu ato 1, 2 e 3? Ato 1, ambientação. Qual que é o problema? Qual que é a situação que esse cara vive hoje? Ato 2, desenvolvimento. Como que eu vou solucionar? O que ele tem de implicação? Como que eu vou fazer a minha solução entregar para ele aquilo que ele precisa? Depois de construir tudo 3, ato 3, resolução, a entrega, o orçamento, o cronograma e os clientes que já foram atendidos, principalmente se for do mesmo mercado que ele, para que eu possa ter mais validação social, automaticamente gatilhos mentais. De onde veio isso? De muitos lugares, pelo menos para mim. E eu vou trazer algum deles aqui, porque mais do que explicar essa parte, é melhor explicar os livros, porque eles vão te dar uma base fabulosa. Primeiro livro, e mais simples de ler, Storytelling. É um livro que consolida várias metodologias, consolida isso construindo uma narrativa mais clara. Segundo livro, eu nem colocaria esse, eu coloco, talvez, não, segundo melhor livro para ler aqui é O Herói de Mil Faces. Vou subir esse livro para cá. Desculpa, não, é O Poder do Mito. O Poder do Mito é um livro do Joseph Campbell. Se eu não me engano, é um livro em que ele dá uma entrevista de como foi ser o consultor do George Lucas durante a gravação de Star Wars. E essa entrevista foi transformada neste livro. Ele até pouco tempo depois que o livro saiu, acho que ele morreu. Então, Joseph Campbell, O Poder do Mito. Ele te explica como que a gente constrói heróis na cabeça das pessoas. Storytelling te mostra como construir uma história muito baseada ali na jornada do herói, que é o básico que todo mundo já viu em algum filme, né? Sei lá, dar alguns exemplos aqui rápido. Hobbit, ou melhor, Senhor dos Anéis, a pessoa está lá na vida comum dela, recebe um chamado, ela nega e chega o Gandalf, que é o mentor dele, ele aceita, ele começa a tentar seguir a batalha dele, aí ele apanha, ele desiste, aí ele retoma, aí ele vence, aí ele volta para a vida comum dele lá no Condato no final. Mesma coisa de Homem-Aranha, ele recebe os poderes, ele não aceita, ele vai lá e tenta lutar, ele vê o mentor dele, que é o tio Ben, aí o tio Ben morre e ele aceita o chamado dele, ele apanha durante o filme, aí depois ele volta para a luta, aí ele vence, depois ele volta para a vida comum dele lá no final. Então, basicamente isso em todos os filmes você tem. Não que você precisa fazer uma construção de uma história assim, mas você precisa conhecer os
Conceitos de uma narrativa. Depois você tem ali um dos melhores livros para esse tipo de assunto para mim, que é do George McCree. Ele é complicado de ler porque ele fala muito de cinema, fala muito de filmes. A maioria dos filmes eu nunca tinha visto, mas dá para entender bem. Nunca terminei de ler também porque é muito grande. Mas o que eu li me ajudou bastante. E depois tem O Herói de Mil Faces, que é realmente do Joseph Campbell, que ele te mostra como realmente construir essa história. Depois disso aqui, tem alguns livros mais fáceis. Como, por exemplo, um livro do dono da SUP, que chama Super Apresentações. Foi o primeiro livro que eu li realmente de apresentação, focado em como fazer apresentação, porque o Super Apresentações, ele é um livro muito bom nesse aspecto. Super Apresentações. Esse livro também tem lá no escritório, super recomendo para todo consultor ler. Esse livro é mais técnico, ele vai te mostrar como construir uma narrativa numa apresentação. Mas a ideia é, baseado nisso aqui, você conseguir entender que você precisa de 3 atos básicos. Não dá para você começar do meio, não dá para você começar do final, da solução, da entrega. Você tem que ter uma construção, você tem que construir uma narrativa e ambientar as pessoas no mesmo conhecimento. Você vai vender uma contabilidade, uma internalização de uma contabilidade, e você vai falar dos riscos de multa quando não tem uma entrega acessória, se o cliente nem sabe que ele tem um volume muito grande de entregas. Ou você falar que ele não vai conseguir ter uma DRE, ou que ele precisa ter uma DRE por cento de custo por unidade de negócio para ele conseguir realmente entender a necessidade, o resultado da empresa dele, sendo que ele nem sabe o que é uma DRE. Então você tem que ter uma construção, que é o ato 1, que eu chamo de ambientação. O confronto é que ele chama de conflito, né? Na realidade, não tem história sem conflito, já diz o rapaz da SUP, eu vou lembrar o nome dele, Johnny Galvão. Não tem história sem conflito, então você precisa ter um conflito aqui, o que eu chamo de desenvolvimento. Ali eu desenvolvo o conflito, qual que é o problema que ele tem, como que eu posso solucionar. E depois a resolução, que é para mim a entrega da proposta e do cronograma, para que o cliente possa sentir confiança naquilo que você está entregando. Então, isso aqui são os livros que eu recomendo e que eu baseio a questão de storytelling. Depois de storytelling, a gente tem a boa e velha copy. A copy, eu vou separar ela em 2 conceitos básicos, tem vários conceitos de copy. Eu vou mostrar só 2 aqui, que eu acho que são relevantes, são os 2 que eu mais utilizo quando eu vou falar de vendas ou de escrita. Um é o 4Us e o outro é o AIDA. O AIDA basicamente é o quê? Uma ideia de você conseguir construir uma técnica que você primeiro traga a atenção do cliente, depois você traz o interesse dele, depois você cria desejo, depois você chama ele para uma ação. Ou seja, chama a atenção dele. Vamos pegar empíricos. O fim do Brasil, chama a atenção. Inclusive essa é uma técnica que aconteceu lá nos Estados Unidos, já usaram umas 3 vezes, sempre funciona. Mentalidade de escassez, né? A gente acha que todo mundo já viu, todo mundo já leu e ninguém vai comprar de novo, mas vai sim comprar. Atenção, chamei atenção. Interesse, você tem que despertar o interesse sobre aquele assunto. Então aí é uma construção, uma escrita interessante sobre o assunto. Desejo, depois que a pessoa está interessada, aí sim você cria nela o desejo de realmente fazer, ter aquele conteúdo. Então você primeiro chama atenção de uma propaganda de uma BMW, chama atenção pela velocidade, pelo ambiente, cria um interesse nele quando você vai falando sobre o carro ali durante a apresentação, chama para o desejo, por exemplo, um clímax final, algo muito interessante, a gente pega muito ali aquele conceito do ato 1, 2 e 3, e depois você chama ele para uma ação. Tem uma propaganda da BMW que eu acho fantástica, que ela é o quê? Uma BMW correndo no deserto. Não, minto. Tem um carro de corrida desses de bater velocidade do som. Na hora que esse carro tá correndo, tem uma câmera filmando ele. Aí de repente corta a cena, mostra um cara saindo assim, meio que olhando com a câmera, filmou certinho o carro. Aí quando a câmera afasta, tem uma BMW. Então assim, chamou a atenção porque tinha um carro no deserto, despertou interesse para saber o que era aquela história. De repente, mostra uma BMW, tem um desejo e ele te chama para uma ação para conhecer mais sobre o veículo. Então essa basicamente é a técnica do AIDA. A origem dela eu realmente não consegui achar. Aqui eu não li nenhum livro mesmo, eu só procurei alguns assuntos, eu fui lendo vários materiais nacionais e alguns internacionais, mas basicamente quem criou ela me parece que foi esse rapaz aqui, o Elm Levis, em 1898, e teve pessoas que foram construindo livros sobre a psicologia da arte das vendas. Tem até esse livro, né, a Psicologia das Vendas e da Propaganda, que é um dos primeiros livros sobre a questão comercial, que começou a disseminar um pouco mais esse conteúdo. Então, a origem é essa. Por fim, na parte de copy, a gente tem a técnica do 4Us,
que é basicamente o quê? Você conseguir despertar no cliente sempre urgência. Então, sua oferta tem que ser urgente, ele tem que precisar comprar agora, senão ele não vai comprar, ele vai achar uma objeção. Tem que ser específica para algum assunto, ela tem que ser útil para o cliente, você precisa provar que ela é útil. E tem que ser único, porque ele não busca outra solução. Então, a técnica do 4Us, ela foi, pelo que um dos primeiros vezes que eu vi ela, foi no Great Leads, que é um livro meio difícil de achar. Só não é mais difícil do que o The Black Book da agora, né? Porque parece que só eles que podem ter, e quem comprou uma faculdade da Empíricos, aí não sei nem se a Empíricos podia publicar esse material. Mas The Great Leads, ele fala sobre a arte da escrita, né, para vendas, e ele fala muito sobre esse assunto. Se eu realmente concordo, ali no dia a dia, na hora que você está tentando fechar com o cliente, a urgência que você tem que criar nele, não vai ter mais consultoria? Claro que vai ter no próximo mês. Não vai ter mais consultor? Claro que vai ter. A urgência vai ser criada na necessidade dele. Por exemplo, eu vendi uma implantação de um software para uma grande transportadora e quando eu fui criar a urgência nele, eu abri um escopo e mostrei para ele que em 3 meses até o final do ano é muito difícil virar. Se ele não conseguir começar agora, vai ser mais difícil ainda no futuro. Ultra específico, a minha consultoria é só para o resultado. O meu modelo, a minha experiência é tudo único. Então, ela é única aqui. Específico, todo o desenho, toda a minha proposta, eu até postei isso ontem, eu faço proposta de 40, 50, 60 páginas, não ligo, porque a minha proposta é específica para a necessidade daquele cliente. Eu não pego propostas estruturadas comuns, até as imagens eu mudo da proposta para que seja específico para aquele cliente. E principalmente, eu provo que o que eu vou fazer é útil para ele. Então, basicamente, isso aqui é o 4Us e a origem é essa. Depois, a gente tem aqui uma coisa muito importante, essa eu já vou trazer por completo aqui, que para a gente falar de planejamento, de técnica de vendas, é muito importante. Depois que a gente viu tudo isso aqui, marketing, tudo isso, a gente poder falar de ciência de dados. Ciência de dados é um assunto que não é novo. Pra vocês terem uma ideia, a primeira vez que o mais antigo que eu vou falar sobre ciência de dados é nesse livro, A Ciência da Publicidade, que eu falei, foi escrito em 1923, 24 mais ou menos, que é a primeira edição, 23, do do Claude Hopkins. David Ogilvy é um outro cara que escreveu as 22 consagradas leis do marketing, se eu não me engano. Não, Segredos de um Publicitário, que é do David Ogilvy. As 22 consagradas leis do marketing de outra pessoa. São livros mais ou menos do mesmo tempo ali, da mesma época. Mas o que eu acho interessante na ciência da publicidade? É um livro pequeno, muito resumido, fácil de ler. Ele traz várias análises de dados numa época que nem tinha internet, nem tinha a ciência da informação no conceito que a gente tem hoje. Mas ele fazia isso, igual eu falei anteriormente, por dados de reversa postal. Ele, por exemplo, pegava uma revista, fazia uma copy, postava essa copy numa determinada região e verificava quantos retornos ele tinha em cima da quantidade de milhares de postagens que ele fez. Comparava uma região com outra, mudava as palavras para tentar comparar uma copy com a outra na mesma região, para ele poder entender o comportamento das pessoas através de números. Então, assim, no modelo atual, você tem muita questão de número de prospecções. Aí você vai controlar quantas aberturas você teve com o cliente, quantas prospecções geralmente gerou. Quantas prospecções por vendedor, quantas prospecções convertidas em proposta. Quando eu falo de proposta, qual o time? Para você saber entre a primeira abordagem até o fechamento, qual o time perfeito de vendas. Eu sei hoje que quando eu passo de 1 a 2 semanas, eu perdi completamente o time da consultoria. Então eu preciso sempre ter tempo para fazer a apresentação e, se possível, fechar ainda na primeira ou na segunda semana. Mas como eu faço uma apresentação para cada cliente, eu preciso fazer a entrevista com ele, entender a necessidade de voltar, desenhar a proposta e apresentar. Então eu preciso fazer isso em menos de uma semana. Inclusive, eu estou terminando aqui, são 1h40 da manhã, eu vou avançar numa proposta. Depois, número de conversões. Tempo entre proposta e venda, tempo entre prospecção e venda, conversão para o vendedor. Tem várias informações aqui que você pode tirar. Mas a ciência de dados é entender em números o comportamento entre 2 testes. A situação A e a situação B. Por exemplo, 2 vendedores. Os 2 no mesmo cenário, quanto que cada um deles vendeu? Uma abertura, uma região, um tipo de propaganda, N fatores. Avalia a conversão através de números. Depois disso, a gente tem o fluxo de uma venda. Se você sabe tudo isso aqui, já aprendeu todos esses tópicos, aí sim, você pode começar a falar sobre
buscar vendas. Porque, Carlos, eu fiz todo esse material, li tudo isso aqui, achei tudo isso aqui super interessante, mas eu não tenho proposta para apresentar. Então, você precisa de um fluxo comercial. E aí a gente vai falar aqui sobre o básico do processo comercial. Daqui para cima tudo é planejamento. Você planejou, entendeu a sua argumentação, entendeu o que você vai fazer? Vai para prospecção. Define aonde você vai prospectar. Você vai num curso, você vai, por exemplo, eu estou querendo fazer um curso num determinado instituto porque eu quero ter mais network e prospectar novos parceiros. Então, eu tenho um planejamento de como que eu vou ter tempo, dedicação, o que eu preciso saber para chegar lá e realmente chamar a atenção na sala para poder abrir mais facilmente com as pessoas, porque eu vou ser interessante antes de ser interessado, vou começar a prospectar entre essas pessoas, vou coletar informações, talvez vou abordar para tentar uma parceria, tentar uma venda, algo do tipo. Depois disso, aí sim eu vou apresentar minha empresa, porque até aqui eu nem falei que eu tinha uma empresa, eu sou interessante antes de ser interessado. Depois eu vou tentar fazer algum fechamento, tem as técnicas lá em cima. E, por fim, a entrega, porque a gente realmente precisa preocupar com a entrega. O processo de venda termina na entrega e não na venda. É a entrega que gera o cliente. Cliente satisfeito volta e volta acompanhado. Melhor você demorar mais para vender, ou até às vezes deixar de vender para criar uma satisfação, do que realmente forçar uma venda quando você não tem certeza da entrega. Então isso aqui tem material aqui no canal, vocês podem ver só disso. E depois tem como que você vai fazer o approach, como que você vai fazer a abertura do seu processo de venda. Então talvez isso aqui seja até antes, é quando você ainda não tem um processo extremamente bem definido, você não sabe o que você vai vender, como você vai vender, você tem um produto ou tem um serviço, mas não sabe como vender, passos são esses. Defina o modelo de negócio. Você vai vender B2B, B2C, por parceiro, por marketing multinível, pela internet, por loja, pelo que você quiser, mas defina o seu modelo de negócio comercial. Definiu isso? Vai para o seu processo de vendas. Isso é uma consultoria, uma contabilidade. O seu modelo de negócio é ser uma contabilidade tradicional, não é competir com a Contabilizei, é ter um modelo premium de entrega. Então, ótimo, recentemente, não é uma ou duas vezes que eu vendi por um preço mais alto que a concorrência, mas a gente conseguiu subir muitas vezes o valor que a empresa pagava para a contabilidade atual, porque de fato a gente mostrou uma entrega muito melhor. E a nossa entrega era baseada no nosso modelo de negócio, que é a consultoria como estratégia de negócio e não como obrigação, não como trabalhar mais para o cliente e não somente para o fisco, porque eu não posso trabalhar menos para o fisco, eu tenho que trabalhar para ele, por mais que quem me pague é o cliente. Se eu não trabalhar para o fisco, o cliente vai pagar multa. Então, é uma parceria nesse momento. Estrutura o processo de venda. Como que você vai fazer o processo de venda? Vai começar toda semana a buscar um parceiro, falar do seu produto, vai começar a frequentar eventos. Defina um processo de vendas. Encontre e teste uma fonte de leads. Venda, basicamente, encontre e defina uma ação controlável que gera vendas. Participar de curso, visitar pessoas, participar do BNI, fazer propaganda na internet, fazer vídeo para o YouTube. Defina, teste e controle e repita várias vezes essa ação. Venda é uma ação que gera venda repetida várias vezes e controlada. Integre o seu marketing com o seu comercial, defina como você vai usar o marketing a favor do seu comercial. Descubra a jornada ideal do seu na realidade, para o seu cliente, que é qual que é a jornada que você vai fazer com ele, como que ele vai sair do ponto A até o ponto B, que o ponto A ele não conhece o produto, o ponto B ele está felizão com a sua entrega. Qualifique seus clientes e gerencie os dados, a gente falou de ciência de dados aqui em cima. Defina uma metodologia de fechamento, a gente já falou muito disso. Então, basicamente, gente, eu vou liberar esse material aqui, vou pedir para colocar junto com o vídeo, mas basicamente é isso aqui, o que a gente tem de técnica de vendas, tanto na internet quanto nos treinamentos comercial e a origem deles para vocês poderem buscar. Para quem gosta de ler a origem, de ter a raiz, está aqui o material, está aqui os livros. Para quem gosta do básico, está aqui a explicação básica de todos os tópicos. Se você gostou desse material e não viu o primeiro vídeo da série, dá uma olhada, volta um pouquinho, esse vídeo vai estar aparecendo aqui para você poder assistir esse vídeo que fala sobre as demais técnicas e as origens dessas técnicas na raiz. E para você que ficou até aqui, o meu muito obrigado. Assiste os demais materiais. Se você gostou, dá um like, assina o canal. A gente sabe que 85% das pessoas que assistem esse canal não estão inscritas, então se inscreve aí, dá uma moral para a gente poder levar a contabilidade
e todas as ferramentas de gestão que a gente usa no dia a dia para mais gente. Quanto mais gente falar desse assunto, mais oportunidade a gente vai ter. E, claro, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a ProRestart, sobre o Carlos Pires Consultor, sobre o nosso modelo de negócio, faz o seguinte, entra nas redes sociais e dá uma olhada no nosso dia a dia lá. Dá uma olhada aqui em algum lugar da tela. Eu estou recomendando para você um outro vídeo sobre esse assunto e o YouTube está recomendando um vídeo para você de acordo com o seu consumo aqui no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima, quando a gente vai voltar aqui para falar sempre do mesmo assunto. Planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica.